na presença do Espírito Santo, nós queremos propor a nossa vida. E queremos que Ele, de forma muito especial, possa alimentar a nossa alma com a tua palavra. Amém. A nossa mente venha se abrir em compreensão, o nosso coração se abrir em humildade e aceitação. Oramos a Ti, confiando nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apesar de ele estar em último plano na Bíblia, Apocalipse não foi o último livro a ser escrito. Provavelmente, no ano 95 da era cristã, João escreveu João mais as 3 cartas, que talvez esses tenham sido os últimos livros escritos. Comumente nós reconhecemos a tradução, o sentido da palavra Apocalipse, como revelação. A palavra apo significa tirar alguma coisa que está dentro para fora, alguma coisa que sai de um lugar e se dirige a outro. A palavra calipse significa nebulosidade, escuridão, trevas, ou seja, Apocalipse é você tirar de dentro da escuridão algo, de dentro das trevas algo, tirar algo que você não consegue enxergar e trazer esse algo para a luz. Algo mais profundo ainda é que no Antigo Testamento a palavra correspondente do hebraico para o grego do Apocalipse é nudez. Então, de alguma forma, a proposta do livro de Apocalipse é nos levar a uma clara visão, uma linda visão, não de eventos, não de símbolos, não de profecias, mas daquele que percorre a história, as páginas da Bíblia, Cristo Jesus. Aliás, se você lê Apocalipse e não está conseguindo enxergar a Cristo, passar a ter uma experiência com Ele, você não está lendo o livro com as lentes corretas. O propósito do Apocalipse é enaltecer a pessoa de Cristo Jesus, como aquele que está consumando a sua obra e vem nos buscar. Eu gostaria que você fosse comigo ao capítulo de número 15. Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos ler o verso de número 2 e o verso de número 3. Apocalipse 15, verso 2 e verso 3. A palavra do Senhor diz assim: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Amado, ontem eu falei algo a respeito do livro de Mateus, e a gente percebe que uma leitura atentiva de Mateus nos mostra que só no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, você tem 129 menções ou alusões ao Antigo Testamento. O Novo Testamento, a bem da verdade, ele não traz uma nova teologia, ele não traz novas informações e conceitos. A nossa teologia é fundamentada sobretudo no Antigo Testamento. O Novo Testamento, quem sabe, amplia a nossa visão, nos dá uma releitura, coloca em detalhes e minúcia aquilo que fora revelado. E o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, por mais que possa parecer, ele não traz grandes e novas verdades, no sentido de antes nós não termos como descobrir, pensar, ou sentir, ou notar aquilo que estava no Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo já falava, já escreveu inclusive sobre o que estava registrado no livro de Daniel. Uma leitura do Apocalipse nos leva a entender que o Apocalipse ele está encharcado, ele está molhado, ele está preso e apegado ao Antigo Testamento. Você não consegue entender o Apocalipse se você não entender antes o Antigo Testamento. Por isso que nós acreditamos em toda a Escritura e somente na Escritura. Porque o Apocalipse nada mais é do que um mergulhar no Antigo Testamento e, obviamente, com uma mensagem específica e própria para um tempo determinado. Quando você vai ao Antigo Testamento, o maior e primeiro fato que você tem junto do povo de Deus, o povo de Israel, é quando eles saem partida de uma terra, no Egito, do cativeiro, e estão na direção da terra prometida. Mas acontece que essa história da libertação, ela tem que ser lembrada à luz de um personagem, Abraão, o pai da fé, o pai da
Quando você vai no livro de Gênesis, capítulo 15, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus diz que Abraão seria pai de uma grande nação. Muita gente viria existir a partir de Abraão. Essa é a promessa. Deus não apenas prometeu, Deus fez um pacto, uma aliança. E mais, Deus prenunciou um fato interessante. Deus disse para Abraão que durante algum tempo o seu povo estaria preso lá no Egito, mas passado um determinado tempo o povo seria liberto. E você vai lendo as páginas da Bíblia e de repente você está no livro de Êxodo. E lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 6, Deus agora começa a se manifestar como uma forte e poderosa a fim de tirar o povo de Israel do Egito. E você vai lendo a partir do capítulo 7, você tem um fato sobrenatural. Para que Deus pudesse realmente executar o seu plano, Deus ele envia pragas, flagelos àquele povo. Cada praga, cada flagelo denunciando a não existência e o fracasso de um Deus que o povo egípcio acreditava, tinha no seu panteão. E é uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, até a 10ª praga. E de repente, a partir do capítulo 11 do livro de Êxodo, você tem a instituição da Páscoa. Você tem a ordenança dos primogênitos. E o texto nos diz, em Êxodo capítulo 12, que o povo agora está marchando, está saindo. E de repente, no capítulo 14, o povo está diante do mar. Atrás do exército, do lado montanhas, na frente o mar. E o povo, do lado sobrenatural, consegue atravessar. E Êxodo capítulo 15 registra um cântico especial. Êxodo capítulo 15 fala de um cântico, o cântico de Moisés. O povo atravessou em terra seca, está em direção à terra prometida, mas entre a caminhada eles param para celebrar, para glorificar a Deus, e eles falam de um cântico, o cântico de Moisés. E você tem que ter isso muito claro. O cântico de Moisés, ele foi dado, ele foi cantado pós a libertação, pós os flagelos. Então, ou seja, primeiro você tem as 10 pragas, depois você tem a travessia do mar. O povo está agora a caminho da terra e eles cantam o cântico de Moisés. Depois das pragas, o cântico. Primeiro as pragas, depois o cântico. O cântico vem depois das pragas. Isso tem que ficar claro para você. Esse detalhe tem toda uma importância no sentido. Como nós vamos ao livro de Apocalipse, o Apocalipse nada mais é do que uma história de um êxodo final. De um êxodo agora que vai ser o êxodo definitivo, o último. O livro de Apocalipse está contando a nossa última mudança de pátria, a nossa última passagem. Nós estamos na terra em direção a uma terra prometida, desta terra para a terra celestial. O livro do Apocalipse termina falando disso. Jesus em breve voltará. Nós estamos a caminho da terra. E João, no livro de Apocalipse, no capítulo 15, ele recebe uma revelação especial da parte de Deus. Deus mostra a ele como as coisas irão acontecer, tanto na terra quanto no céu. E nós acabamos de ler que João viu lá no céu os santos, os salvos, os remidos, cantando qual cântico? O cântico de Moisés. João, ele olhou e viu que todos os salvos, os santos, os remidos estavam no céu, no lar definitivo, cantando qual cântico? O cântico de Moisés. Era esse o canto que eles cantavam. Só que tem um detalhe importante aqui. Nesse caso, a Bíblia não fala apenas por aquilo que está escrito, mas ela fala pela disposição, pela ordem como as coisas estão escritas. Porque neste êxodo, você tem primeiro o cântico de Moisés, você tem primeiro os santos na terra, e depois Moisés, João começa a descrever, os flagelos, as pragas, em semelhança ao que aconteceu no êxodo. Agora veja só, lá no êxodo qual que era a ordem? Primeiro as pragas, os flagelos, depois o cântico. Em Apocalipse, primeiro você tem o cântico, João registra que os santos estão cantando, e depois no Apocalipse 16 ele fala das pragas, dos flagelos. Por que será que João, quando foi contar o êxodo último, o êxodo final, quando João foi contar do último momento da história desse povo que está em direção ao céu, por que a propósito ele fez essa inversão?
Por que ele não começou falando que o povo viria aqui na terra, com os próprios olhos, sendo testemunhas oculares, que Deus enviaria as suas pragas antes de Jesus voltar? Por que ele não conta primeiro das pragas e depois conta do cântico lá? Por que primeiro o cântico e depois das pragas? Por uma simples razão. Quando João teve a oportunidade de ir para o céu, se ver no céu, ver os santos, os remidos no céu, ele entendeu que, diferente do que a gente pensa e às vezes sente, a salvação é muito mais possível e muito mais real. Quando João realmente começou a receber a revelação e viu de primeira mão a presença dele no céu, o próprio céu com a sua glória, todos os santos e remidos cantando hosanas a Deus, ele se surpreendeu com a seguinte mensagem: salvação, longe do que nos parece, é alguma coisa possível, real, acessível e concreta a mim e a você. Deixa eu perguntar uma coisa: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está salvo? Ou salvação para você é alguma coisa a ser conquistada? Ou salvação para você é estar num ringue tentando duelar, batalhar, golpear, para no final levar melhor e se fazer salvo? O que na verdade é salvação diante de Deus? O que é salvação diante do homem pecador? Será que nós estamos em busca de algo? Nós estamos tentando conquistar algo? Nós estamos de alguma forma numa caminhada rumo a algo que está lá na frente, e somente aqueles que chegarem lá, que tocarem naquilo, que vão conseguir o grande prêmio da salvação? Aliás, será que salvação é um prêmio que a gente recebe? Será que salvação é uma recompensa? Será que salvação é um presente aos bonzinhos, aos direitinhos, aos santinhos, aos corretinhos, aos politicamente corretos, como o Senhor diz? Será que isso é salvação? Eu insisto com você na primeira pergunta: você agora, do jeito que você é, como você está, naquilo que você tem e vive, você é certo e seguro da sua salvação? Ou se Jesus voltasse agora, você se sente em más lençóis? Querido, quando João teve a oportunidade de receber do Senhor revelação sobre o êxito final, ele foi impactado com a mensagem da verdade, de que salvação é algo que a gente pode desfrutá-la, é algo que a gente pode se alegrar, é algo que a gente pode vibrar, antes mesmo dela ser realmente realizada e concretizada na volta de Cristo. Salvação não é uma corrida onde nós estamos em busca de algo. Salvação não é um ringue onde nós estamos batalhando por algo. Salvação não é uma lista de créditos e débitos que no final tem um saldo positivo e negativo, dependendo do saldo, eu estou salvo ou não estou salvo. Salvação não é produto e fruto da minha vida. Salvação é alguma coisa, inclusive, que está fora e além de mim. Salvação em nenhum momento dependeu da minha condição, da minha performance. Salvação não depende em nada do ser humano. Isso não depende de mim e de você. Tem que depender de alguém. E quem que é esse alguém? Deus. E naquilo que depende de Deus, Ele o faz com perfeição e mais. Por conta da sua graça, Ele não espera absolutamente nada de você. Pastor, então você está dizendo que eu posso ver do jeito que eu quero, fazer tudo que eu quero e no final está tudo certo? Não, de forma nenhuma. A verdade é que viver uma vida correta não pode garantir o céu a você. A verdade é que viver uma vida de pecado também não pode tirar você do céu. Mas em algum momento essas duas verdades que eu acabei de dizer para você, elas estão presentes e ligadas ao nosso contexto, no sentido de aceitação daquilo que Deus fez em grau único e exclusivo dele. E eu vou fazer claro aqui dizendo o seguinte a você: eu disse uma frase ao longo da semana, eu repito: a nossa única parte do plano da salvação é pecarmos. Pastor, mas e o aceitar a Jesus? A Bíblia fala que até quando nós aceitamos Jesus, foi porque nós somos influenciados pela ação do Espírito Santo na nossa vida.
Não foi uma obra natural da nossa condição, do nosso coração. Nós somos cercados por Deus, e alguns teólogos chamam isso de graça irresistível, como se nós não tivéssemos uma outra opção, um outro caminho. Tamanha façanha de Deus para conquistarmos, para salvarmos. E como processo, Deus fez tudo o suficiente e necessário. E permeando tudo isso, existe um elemento chamado graça. O que é graça? Como que a graça se manifesta na nossa vida? Como que ela realmente otorga perdão e salvação à nossa existência? Eu me lembro que no ano de 2012, era por volta das 13h30, o telefone tocou na nossa residência. Minha esposa atendeu e passou para mim. Era um irmão muito querido, um amigo, que até hoje temos uma boa amizade, que dizia: pastor, o meu padrasto morreu. Ele mora numa cidade a 60 quilômetros daqui. Eu gostaria que o senhor fosse fazer o velório, dar mensagem fúnebre. E teria como o senhor também levar minha esposa, que está aí perto da casa do senhor? Eu disse: lógico, sem nenhum problema. Eu busquei a esposa dele, com mais alguém, e juntos nós fomos ao velório. E no meio do caminho ela me disse assim: pastor, eu quero te contar uma coisa aqui. Se eu não chorar em nenhum momento do velório, não me leve a mal. E aquilo me soou estranho. Eu achei que ela não ia completar, e eu tampouco ia perguntar, mas ela decidiu completar. Pastor, o padrasto do meu esposo, ele por algumas vezes, durante um espaço de tempo, abusou da minha filha. E depois de algum tempo nós descobrimos: pastor, a minha vontade era de matar ele, acabar com a raça dele. Mas pastor, o perdão ele venceu. Nós perdoamos ele de todo o nosso coração. Não foi fácil, mas nós perdoamos. Mas eu não posso, pastor, ser hipócrita. De alguma forma essa coisa está na minha mente. E eu não sei se diante da morte dele eu vou conseguir chorar por aquilo que eu sei que ele fez à minha filha. Em algum momento ela disse que, inclusive, com o passar do tempo, descobriu que isso era uma prática comum a muitas outras crianças. E nesse momento nós chegamos ao local. Um lugar muito simples, poucas pessoas, a maioria crianças. Em algum momento chegaram outras crianças, e ali com aquela coisa toda na cabeça, a esposa dele procurou a mãe desse meu amigo, desse irmão dele, falou: pastor, nos últimos momentos, o meu esposo, ele se entregou verdadeiramente nas mãos de Jesus. Ele pediu perdão a muita gente por muitas coisas, pastor. Eu percebia no olho dele o arrependimento de uma vida errada, carregada pelo pecado e carregando o pecado. Mas pastor, o que me traz alívio e conforto é saber que nos últimos instantes ele aceitou Jesus. Ele disse a sua voz. E aquilo me deu uma nova perspectiva, um novo ânimo para poder naquela tarde falar alguma coisa àqueles que estavam ali. E eu falei sobre o ladrão da cruz. Falei sobre a graça que oportunizou aquele ladrão a estar no céu. Que naquele dia, do lado de Cristo, por aquele ladrão, as portas do céu foram escancaradas. Muita gente que nós não tínhamos certeza nenhuma se estariam lá, vão estar, por conta da graça, presente direto, exclusivo de Deus, sem a minha participação e colaboração. E no final de tudo, quando nós tínhamos colocado aquela urna lá na cova, uma mulher veio até mim junto com duas meninas novas, garotas, 13, 15 anos no máximo. E ela falou assim: pastor, como é que é? A gente faz tudo errado, a gente vive de qualquer jeito, a gente apronta todas poucas e boas, e no final está tudo certo. Deus perdoou, Deus resolveu, está todo mundo salvo. Então pode viver de qualquer jeito. É isso que o senhor está dizendo? De forma nenhuma. Por favor, longe de mim. Não, pastor, foi isso que o senhor acabou de dizer e ficou claro para todo mundo. E aliás, essas duas aqui, a minha filha e a amiga dela, elas estão autorizadas pelo Senhor agora a fazer qualquer coisa que elas quiserem da vida. Porque o Senhor disse para elas que elas podem fazer, que no final Deus dá um jeito. Inclusive, pastor, elas gostam de ir em baile funk.
E o meu argumento sempre foi que se acontecesse alguma coisa no baile funk, elas estariam perdidas, porque Deus não faria nada por elas estariam ali. Mas o Senhor disse que não tem problema não, pode ir, vai para o baile funk, porque qualquer coisa que aconteça, Deus dá um jeito, resolve tudo, passa pano por cima. Então, pastor, se acontecer alguma coisa a elas, a culpa é do Senhor. A culpa é minha? Foi isso que eu quis dizer? De forma nenhuma. A grande verdade, querida, de salvação é algo possível até para ser discutido, porque a gente não sabe a maneira pela qual Deus atua e trabalha na dor do coração. A Bíblia chega a dizer que Deus não tem prazer até na morte do ímpio, quanto mais daquele que está na busca por Deus, no desejo de ver a glória de Deus. E a gente não pauta a salvação por nenhum termo humano, de forma nenhuma que a salvação está condicionada a nós. Salvação é um presente, é um legado direto de Deus para nós como graça. Há 2 anos atrás eu li um livro de Charles Finney chamado O Despertar da Graça. Ele disse algo que eu quero compartilhar contigo. Quando nós chegamos perto da graça e começamos a ver a graça como algo perigoso, é porque possivelmente bem aí nós começamos a compreender um pouco o que é graça. Quando nós nos aproximamos da graça, olhamos ela como ar de algo perigoso, é porque possivelmente foi bem aí que nós começamos a compreender o que é graça. Querido, eu quero compartilhar alguns textos com você e gostaria que você prestasse bastante atenção no que eles vão dizer. Primeiro texto: não será a maior quantidade de boas ou más ações que determina nosso destino eterno, mas antes se alguém encontrar estando em Cristo ou fora de Cristo. Em outras palavras, não há nada que você faça para ser salvo e não há nada que você faça de alguma forma para perder a sua salvação. O que conta propriamente não é a quantidade de coisas boas ou ruins, mas é se eu estou em Cristo ou fora de Cristo. Uma outra frase: seus méritos não complementam nossos méritos, mas são os únicos méritos que nós temos diante de Deus. Não é aquela quantidade de coisas boas que nós temos e achamos que somos, somado àquilo que Jesus é, que faz com que Deus obrigatoriamente lhe dê salvação. A verdade é que se eu estou em Cristo, Ele é tudo o que eu preciso para receber de maneira gratuita a salvação. Charles Finney diz assim: a salvação não está simplesmente em eu não pecar, e sim em me entregar naquele que não pecou. A senhora Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, diz assim: a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. A última frase da senhora Ellen White, penúltima: não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Lembra que eu te perguntei lá no começo? Você tem certeza da sua salvação? E ela fala: não faça de você o centro. Não fique preocupado quanto a essa possibilidade de estar ou de não estar salvo. E ela termina dizendo: tudo isso nos devido à fonte do poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie em quem? Nele. Fale sobre Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida, esqueça os seus temores. E antes do último texto, eu gostaria de voltar àquela visão de João. João olhou para o céu, ele viu os santos todos, ele viu o céu, ele se viu ali. E isso despertou no coração de João uma alegria sem precedentes. Isso despertou em João uma satisfação para com Deus. Isso despertou na mente de João que salvação não é alguma coisa para ser alcançada, mas é alguma coisa para ser desfrutada. Isso gerou uma impressão em João que as coisas que o judaísmo pregava e dizia não é fruto do meu comportamento e desempenho, mas é fruto direto da ação de Deus. E isso, inclusive, estava no resplendor no rosto daqueles que estavam ali. João viu que quem estava no céu estava fazendo o quê? Estava cantando o cântico de Moisés, o cântico da libertação. E a senhora White diz o seguinte sobre essa cena: em toda aquela resplendente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram,
Antes, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de toda antífona é: salvação ao nosso Deus é quem? Ao Cordeiro. Duas coisas me chamam a atenção nessa frase. Primeiro, ninguém está dizendo assim: como foi difícil chegar no céu. As pessoas foram perseguidas, foram humilhadas, abandonadas, rejeitadas, maltratadas, deixaram pai, mãe, trabalho, sonhos, mas lá no céu ninguém ousa dizer: foi difícil chegar aqui. Ninguém ousa dizer: eu batalhei, eu lutei, eu fiz por merecer para estar aqui. Lá no céu ninguém está contando daquilo que viveu na terra como um mérito para ter chegado ali. Lá no céu ninguém está se gabando dos feitos realizados na terra para estar pisando no céu. E segundo ponto, algo me chama a atenção: eles estão olhando aquele que é a razão da nossa salvação. Eles estão olhando para quem? Para o Cordeiro. Eles estão olhando para Cristo. Eles estão com os olhos em Jesus. E quando eles contemplam a Cristo, quando eles estão vendo o Cordeiro, eles estão entendendo, com uma leitura bem racional e realista, que eles estão ali única e exclusivamente por conta do Cordeiro. Eles não têm a pretensão de atribuir nenhum mérito e não contam vantagem nenhuma daquilo que enfrentaram na terra. Eles estão com os olhos em Cristo Jesus. Querido, não é à toa que o próprio Apocalipse fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro que já estava destinado a ser imolado no seu mundo. Deus, de maneira exclusiva e isolada, derrama a salvação na nossa vida. Você não está pronto ou se preparando para alcançar a salvação. Deus se preparou, Deus se prontificou, Deus, como um processo, Ele cuidou para que você hoje, a despeito daquilo que você é, se encontre na condição de salvo. E salvação não é, repito, para ser alcançado, mas para ser desfrutado. Aliás, Santa Ceia não é um sacramento o qual eu tomo e participo para chegar ao fim. Santa Ceia nada mais é do que a celebração daquilo que através do Cordeiro, o seu corpo e o seu sangue foi feito por mim. Amado, tanto é verdade que na última ceia, Jesus Cristo disse de maneira bem clara: até que vocês não estejam comigo no céu, eu não participo mais de ceia alguma. Eu não me atrevo a comer do pão, nem a tomar do suco. Olha a garantia que Ele já colocou ali, vez a vez que nós participamos de uma ceia, de que em algum momento a nossa próxima ceia será junto dele. Amém. Eu não sei quando, mas vai chegar um dia que a nossa próxima ceia vai ser junto e na presença do Senhor Jesus. Amém. E espero em Deus que essa seja a última ceia nossa na terra. E que quando nós participarmos do pão e do suco, longe da pretensão de querer alcançar salvação, mas em reverência, ao mesmo tempo em festa, ao olhar para o suco, ao olhar para o pão, entendermos que tem um Deus salvoso esperando por mim e por você. Entendermos que existe um lugar onde nós seremos recebidos, não por recompensa, mas por graça. Não por mérito, mas por favor. Não porque fomos ou deixamos de ser, mas que tem alguém que te ama apaixonadamente e de uma vez por todas rompeu com o paradigma da saudade da distância. Eu quero convidar a nossa igreja, a nossa congregação, a nossa comunidade, a nossa família a nos reunirmos diante desta mesa, da mesa do Cordeiro, participarmos do pão, participarmos do suco, lavarmos os nossos pés como uma grande celebração, ainda de reverência e santidade, daquilo que Deus já fez por nós, está sacramentado na nossa vida, e força ou poder nenhum pode nos tirar ou nos roubar. Que a sensibilidade do Espírito Santo possa dar a você a convicção daquilo que é o importante e essencial, o teu relacionamento com Cristo, estar em Jesus, viver ao lado do Filho, se entregar ao Cordeiro e deixar que Ele dia a dia possa selar em você a certeza da salvação. E eu penso comigo o seguinte desse texto: ele não me conhecia, mas João, ele me viu no céu.
Ele não sabia nada da história, mas João me viu diante do cordeiro. Ele não sabia que ia nascer 2 anos depois dele, mas ele me viu ali cantando.